Olá, está no ar mais um programa Universidade Aberta. E esta semana nós vamos conhecer um pouco sobre animais peçonhentos. Para falar sobre o assunto, a produção do Universidade Aberta convidou a professora Silvana Marcucci. Ela é do Departamento de Química aqui da Universidade Federal de Lavras. Professora Silvana, muito obrigado pela sua presença aqui no Universidade Aberta desta semana. Eu que agradeço pela oportunidade. Professora, para começar o nosso Universidade Aberta desta semana, explica para todos nós o que são animais peçonhentos. Bom, animais peçonhentos são animais que produzem substâncias tóxicas que podem causar danos ao organismo humano e também a alguns outros organismos animais. E esses animais peçonhentos, eles possuem um aparato inoculador dessa peçonha. Eles apresentam um ferrão, uma quelícera, dentes especializados para poder injetar essas toxinas em suas vítimas. Diferente dos animais venenosos, que não apresentam esse aparato inoculador, embora consigam produzir essas substâncias tóxicas, eles não injetam em suas vítimas. Então, exemplos de animais peçonhentos seriam serpente, escorpião, abelha, aranhas. E exemplos de animais venenosos, sapos, lagartas, que a gente chama popularmente de taturanas, que são animais que não conseguem inocular em suas vítimas essas substâncias tóxicas. Tá certo. Agora, professora, esses animais peçonhentos são comuns no meio rural e nas cidades? Também, são muito comuns. Existem, inclusive, alguns como os escorpiões, que são adaptados ao ambiente urbano. Então, o escorpião amarelo, por exemplo, que a espécie mais comum é o Tityus cerulatus, ele é adaptado completamente ao ambiente urbano. Então, dificilmente você vai encontrar esses animais em ambientes rurais, e sim nas cidades. Professora, e esses animais, eles são agressivos por natureza ou simplesmente agem por instinto? Como é isso? Alguns desses animais, até poderia dizer os de maior porte, como as serpentes, por exemplo, agem por instinto. Elas defendem o território, então se elas se sentirem agredidas, elas vão se defender. Mas outros animais apresentam sim uma certa agressividade, como as abelhas, por exemplo. E uma vez que uma abelha te ferroa, várias outras percebem no ambiente as substâncias que foram liberadas e também tendem a ter essa agressividade e atacar as suas vítimas. Tá certo. Professora, vamos entrar agora na questão de... Existem muitas dúvidas, existem muitos questionamentos no que diz respeito a animais peçonhentos, como existem também muitos mitos com relação a eles. Você citou a questão do escorpião, da aranha e outros exemplos que você deu. No caso do escorpião, que é um que chama mais a atenção da população. Aqui em Lavras, nós registramos algumas pessoas dizendo que a presença de escorpiões em casa é muito grande. Isso é natural? Eles se adaptaram ao meio urbano? Isso, eles se adaptaram ao meio urbano, mas é óbvio que nós podemos controlar a proliferação desses animais tomando algumas medidas, como, por exemplo, não acumular entulhos, ou mesmo ferros, ou telhas, madeiras no fundo dos nossos quintais, evitando assim que eles tenham um ambiente propício para se multiplicar. E o acúmulo de lixo também em terrenos ou mesmo dentro das próprias residências levam à proliferação maior de baratas, que seria o alimento para esses animais, e aí nesse caso você estaria favorecendo também a multiplicação deles. Tá certo. No caso dos escorpiões, um veneno difícil, um veneno que causa efeitos colaterais perigosos. Você poderia falar um pouco disso? Isso, o principal efeito é a dor, uma dor local intensa. Muitas pessoas relatam como agulhadas fortes e contínuas. E, na verdade, essa dor intensa geralmente é relatado para pessoas adultas, saudáveis, Mas a gente tem vários casos de mortes, inclusive com crianças e também com pessoas idosas que já têm alguma debilidade, que apresentam problemas cardíacos
ou diabetes. Então, a pessoa já tem um problema de saúde que pode ser agravado com uma ferroada de escorpião. Nós temos relatos também, professora, por favor me corrija se eu estiver errado, pessoas que morreram devido a muitas picadas em conjunto de abelhas. Isso acontece realmente? Sim, sim. Nós temos vários componentes na peçonha das abelhas que induzem uma resposta alérgica exacerbada no organismo da pessoa, né? Então, temos pessoas realmente alérgicas à peçonha de abelhas, que uma ferroada é suficiente para a pessoa morrer por asfixia, por edema de glote, por exemplo. E existem pessoas que, devido à quantidade mesmo dessas ferroadas, é que a resposta alérgica seria muito grande, levando essa pessoa a óbito devido a um choque anafilático, alguma coisa desse tipo. Mas, na maioria dos casos, embora as abelhas sejam os animais que mais acometem acidentes entre os seres humanos, elas não são notificadas, né? Então, o que a gente vê é o pessoal indo para o hospital quando é acometido por um acidente com escorpião ou com serpente, que os casos são mais graves. Então, geralmente, um acidente com abelha, a pessoa que não é alérgica não procura assistência médica. Então, a gente não tem um dado preciso para dizer o número de acidentes, embora a gente saiba que o maior número advém realmente de abelhas, vespas, marimbondos, né? Agora, professor, existem muitos mitos também, né, com relação a animais peçonhentos. A senhora poderia citar e quebrar esses tabus para a gente, para os telespectadores da Universidade Aberta? Assim, acho que o mais comum de todos é o pessoal ter em casa um vidrinho com os escorpiões no álcool, né? Então, se alguém da minha família for ferroado por um escorpião, eu vou pegar aquela solução que está no vidrinho e vou passar no local e vai acabar a dor, né? Então, isso é um mito. E existem alguns erros também em relação à identificação dos animais, né? O pessoal costuma identificar a coral falsa, por exemplo, né? A serpente, como que a coral falsa é aquela que não tem os anéis que cobrem, que envolvem todo o corpo, né? Já a verdadeira teria. Então, isso também é um mito, porque a gente sabe que na evolução dos animais, nós temos animais que mutam, né? E através dessas mutações, nós vamos ter animais que são verdadeiros, com características de falsos, e os que não são peçonhentos, com características de peçonhentos, né? Então, a gente não aconselha ninguém tentar identificar nada. Não mexe não, né? Isso, é melhor, se eu não conheço, é melhor não colocar a mão. Agora, professora, na verdade o que falta é informação, né? Com certeza. As pessoas carecem desses detalhes que podem ser fundamentais na hora de um possível acidente, quem sabe? Isso, inclusive em relação aos primeiros socorros, né? Então, geralmente, ou a pessoa vai correndo para o hospital, que é muito errado, né? Que com isso você faz com que essas toxinas circulam mais pelo corpo, você tem uns problemas maiores nos tecidos, nos órgãos em geral, por conta dessa circulação da peçonha. Então, o ideal seria não fazer jamais torniquete, que é o que o pessoal cita muito, né? Ah, mordeu uma peçonha, eu tenho uma peçonha de serpente no meu pé, que eu levei uma mordida lá no meio do mato, então eu vou amarrar o pé para que aquele veneno não esparrame pelo corpo, né? Então, você poderia não amarrar, ir até o pronto-socorro, tomar o soro antiofídico e ficar tudo bem. Ou você pode amarrar e perder o pé, né? Então, é assim? Isso. Falta realmente informação. Porque no caso do torniquete, você não tem mais a circulação para aquele local, né? Então, se não circula sangue, a peçonha não vai distribuir para o resto do corpo, mas aquele local vai ficar sem oxigênio e com isso você perde aqueles tecidos. Você pode perder uma mão, um pé, uma perna inteira, dependendo de onde for o torniquete. Tudo bem, professora. Vamos criar uma situação agora. Uma pessoa foi picada por uma serpente. O que fazer naquele momento? Primeiro de tudo, que é o mais difícil, manter a calma, né? Mas é necessário. Com isso, você não vai ter uma aceleração dos seus batimentos cardíacos para esparramar a peçonha, né? Então, se manter calmo, ser levado por alguém, de preferência, ao primeiro pronto-socorro, deitado, em repouso, tranquilo. Nunca se movimentar, né? Nunca se movimentar demais, para que não esparrame aquelas toxinas pelo organismo. E só atendimento médico e administração de soro antiofídico específico que vai poder realmente, não digo eliminar, mas reduzir os sinais e sintomas que vão ficar do envenenamento. Tudo bem, professor, mas qual é o tempo
que é necessário para que esse veneno cumpra o seu papel de realmente causar um dano maior, até letal, a gente nunca sabe. Mas qual é o tempo que eu tenho de sair do local onde eu fui atacado pelo animal peçonhento até um posto de saúde, um hospital? Isso, você não tem um tempo exato. Varia de animal para animal? Varia muito de animal para animal, de pessoa, de situação, né? Então eu costumo dizer que a gravidade de um acidente com animal peçonhento vai depender de vários fatores. Dentre esses fatores, o tipo de animal, né, as condições de saúde da pessoa que foi acometida pelo acidente. Sim. Também em relação à quantidade de peçonha que aquele animal conseguiu injetar, que local do seu corpo ele conseguiu injetar, se foi numa extremidade do corpo, ou se foi numa região como o pescoço, altamente vascularizada. Que são vários fatores. Então, todos esses fatores juntos é que vão te dizer, né, o que você vai ter de sequela depois do acidente ou se você vai a óbito. Tá certo. Professor, nós temos muito o que falar ainda sobre este assunto, que está bastante interessante. Nós teremos agora um breve intervalo e nós voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do Universidade Aberta, que está conversando com a professora Silvana Marcucci, do Departamento de Química aqui da Universidade Federal de Lavras. Não sai daí, voltamos em instantes. Bom, e estamos de volta com a segunda parte do Universidade Aberta dessa semana, que está conversando com a professora Silvana Marcucci, do Departamento de Química da Universidade Federal de Lavras. Estamos conversando sobre animais peçonhentos. Silvana, falávamos agora há pouco no primeiro bloco do Universidade Aberta sobre mitos, tabus, lendas. Inseticida contra um animal peçonhento, funciona? Contra alguns animais peçonhentos, sim, né? Como o próprio nome diz, inseticida, que seria para matar insetos, né? Agora, se a gente considerar os escorpiões, que são aracnídeos, não são insetos, você não tem no mercado um produto eficiente para matar escorpiões. O que aconteceria é que você poderia estar matando as baratas, que são alimento para esses escorpiões, e aí esses escorpiões migrariam para outras regiões. Por exemplo, se eu jogar um inseticida em um cemitério, para poder eliminar os escorpiões, eles iriam migrar dali por falta de alimento, porque eu teria matado as baratas, né? Mas eles com certeza iriam, através da circulação de esgoto, entrar nas residências ao redor. Tá certo. Existem também, Silvana, me corrija se eu estiver errado, por favor, práticas bem antigas. As pessoas do passado falavam bastante em manter nos quintais galinhas, que elas acabariam ali com os escorpiões. Isso acontece? Sim, isso acontece desde que as próprias pessoas donas desses ambientes retirem telhas, madeiras, de forma que esses escorpiões sejam desalojados, que as galinhas possam vê-los e aí se alimentar deles, né? Porque se você considerar que o escorpião é um animal de hábitos noturnos e as galinhas são de hábito diurno, você vai ter a galinha durante o dia ciscando e não vai encontrar o escorpião, que só vai sair à noite, né? Então é interessante que a pessoa sempre remova os entulhos, madeiras, telhas do quintal, para que essas galinhas possam encontrar os escorpiões. Silvana, no caso das aranhas, elas são prejudiciais também? Elas podem atacar? Existe alguma característica com esses detalhes? Sim, existem várias aranhas que são peçonhentas, né? Elas inoculam essas toxinas também em suas vítimas. E alguns dos sintomas levam até perda de tecidos, de dedo, de membros inteiros, até mão, pé, dependendo do local onde for a picada. Tá, agora o que você diria para as donas de casa? Como tentar controlar, prevenir isso? As aranhas é mais fácil você ter um controle, né? Geralmente os terrenos baldios ao redor da sua casa devem estar limpos, não acumular entulho nos fundos dos quintais e manter os jardins também sempre com grama baixa, sempre limpos. E dentro de casa uma organização e uma limpeza, né? Para a gente evitar também, não só no caso das aranhas, mas escorpiões, né? Você deixar um sapato do lado de fora, em local muito bagunçado, de repente você enfia o pé nesse sapato e tem um escorpião ou uma aranha lá dentro, né? No caso de um grande número de animais peçonhentos, existem empresas especializadas que fazem isso, né, Silvana? Sim, existem empresas que conseguem eliminar principalmente as aranhas, que é aquele caso do inseticida,
que não vai ser eficiente contra os escorpiões, né? Algumas aranhas são sim, embora sejam aracnídeos, são sensíveis a esses inseticidas. Mas no caso dos escorpiões, o máximo que eles vão fazer é coletar esses animais e a detetização vai fazer com que esses animais migrem para outras regiões. Tá. Existem épocas, professora, onde é comum ouvir a população se queixar: poxa, apareceram muitos escorpiões, apareceram muitas aranhas, tem cobras invadindo a cidade. Esses períodos, estas situações são ocasionadas por quais fatores? No caso dos escorpiões, os períodos mais quentes, onde as baratas vão estar se multiplicando em maior número, né? Então eles também se multiplicam em maior número pela abundância de alimento. E no caso de serpentes, eu acredito que mais devido aos arredores daquelas cidades. Então, cidades interioranas geralmente têm ambientes rurais ao redor e quando você ocasiona desmatamento dessas regiões, você pode ter a migração das serpentes para cidades. Tá certo. Hoje, professora, a Universidade Federal de Lavras, ela desenvolve estudos e pesquisas nesse setor? Quem está desenvolvendo no momento essas pesquisas, né, é o meu grupo de pesquisa. Eu trabalho aqui, mas em colaboração com grupos de pesquisas em outras universidades, dentro e fora do país. Mas o que a gente estuda, na verdade, não é a epidemiologia ou o tratamento desses acidentes, sim, mas sim essas moléculas presentes na peçonha, né? Qual a funcionalidade delas durante o envenenamento e também a serventia delas para o ser humano no caso de serem um dia transformados em um fármaco ou tratamento para inúmeras outras doenças, né? Então a gente sabe que essas toxinas induzem inúmeros efeitos no nosso organismo e alguns desses efeitos podem ser trabalhados de forma terapêutica também. Ou seja, da mesma forma que o soro, não só o antiofídico, mas também o contra a picada do escorpião. Essas toxinas podem ser revertidas no processo para um medicamento para o próprio ser humano? Isso, existem até algumas toxinas que já foram utilizadas como modelo para a síntese de fármacos. Nós temos no mercado o melhor exemplo seria o captopril, que é baseado numa estrutura de peptídeo de peçonha de serpente, da Botrix de Araraca. Muito utilizado, né? E é um medicamento antihipertensivo muito amplamente utilizado no mundo todo. E como andam essas pesquisas? Estão avançadas? Estão muito avançadas, inclusive em colaboração com outras áreas, como a parte de modelagem molecular, biologia molecular, que trabalha a produção e o entendimento do mecanismo de ação dessas moléculas, também na área computacional, sem estar precisando de vários ensaios com animais. Então, tem um adiantamento muito grande na produção de fármacos em relação a essas áreas que fazem com que você produza e teste as toxinas em laboratório, sem a necessidade de estar sintetizando, de estar extraindo isso dos animais peçonhentos. Bom, você está em Lavras há 3 anos, trabalhando aqui na Universidade Federal de Lavras com o seu grupo de pesquisa. Esse período que você permanece aqui na nossa cidade, como que Lavras hoje se insere dentre as demais quando se fala em número de animais peçonhentos? É controlado aqui na nossa região? Existe um número muito grande? Existe um controle? Como que você vê isso hoje na nossa cidade? Do que eu tenho conhecimento aqui, o principal problema, que eu acredito que seja em Minas inteiro e também no estado de São Paulo, seria a proliferação dos escorpiões amarelos, né, que é o Typhus cerulatus. Mas a proliferação dele é aquele trabalho de formiguinha para a gente poder estar controlando, né? Indo de residência em residência, recolhendo os materiais que as pessoas acumulam nos seus quintais. Então, é mais a limpeza dos terrenos e a manutenção das próprias residências é que levaria à diminuição da multiplicação desses escorpiões. E primeiro um trabalho de conscientização que é fundamental, né? Com certeza. Bom, professora Silvana Marcucci, vamos repetir para os nossos telespectadores quais são as atitudes diante de uma situação de uma picada. Vamos primeiro com os escorpiões. O que fazer naquele momento? A picada de escorpião, se for uma pessoa adulta, saudável, a única coisa que ela vai sentir é dor mesmo, dor intensa. Sim. Você não tem sintomas que vão agravar ou que possam levar à morte daquela pessoa. Uma criança.
Uma criança imediatamente ao pronto-socorro, porque a criança, devido ao tamanho dela ser reduzido, a quantidade de peçonha em relação ao tamanho do corpo dela é muito maior. Então, você vai ter toxinas agindo sobre o sistema nervoso central, que é a principal ação dessas peçonhas, e poderia causar sequelas graves e até levar a óbito, assim como numa pessoa de idade também, né? Quais são essas sequelas, professora? As sequelas são perda de mobilidade de alguns órgãos. Sim. E, no caso, principalmente a morte mesmo, no caso de crianças. Tá certo, no caso dos répteis, no caso das cobras, das serpentes. No caso das serpentes, a gente tem um efeito local pronunciado, né? Então, existem algumas serpentes que apresentam esse efeito sistêmico, né, no sistema nervoso central, assim como a peçonha dos escorpiões, mas a maioria das serpentes, que é o que a gente chama popularmente de jararacas, que são os responsáveis pelo maior número de acidentes, elas vão ter um veneno que atua principalmente com ação local. Então, vai ocorrer perda de tecidos, é como se apodrecesse o local da picada, né? Então, esparramar aquela peçonha pelo corpo faz com que, quanto mais ela se distribuir, mais ela vai resultar no debridamento desse tecido. Então, você pode perder um pé, uma perna, ou metade, ou a perna toda, dependendo do quanto deu tempo dessa peçonha estar esparramando no organismo. Mas, professora, no caso de um ataque de uma serpente, eu não sei, eu não conheço que serpente é aquela. Isso é importante, influencia em qual soro utilizar depois? Com certeza. Nós temos soros que são conhecidos como polivalentes, né, que a gente tem anticorpos contra toxinas de várias peçonhas de serpentes, sim, de diferentes gêneros, bótropes, laqueses, crótalos, tudo misturado. E esses não vão ser tão eficientes do que se você utilizar um soro específico. Então, se por um acaso o indivíduo não conseguir identificar o animal, no hospital, através dos sintomas e através das espécies que habitam aquela região, o médico vai ter condições de estar identificando que soro que ele vai poder administrar, de acordo com os sintomas e de acordo também com a população que habita aquela região. Tá certo. Professora Silvana Marcucci, um tema bastante interessante. Obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações, por ter quebrado alguns mitos também, né? Criar galinhas e tal. Mas é o seguinte, o tempo da Universidade Aberta é muito pequeno. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e me coloco à disposição para novas próximas entrevistas. Tá certo. A professora Silvana é do Departamento de Química aqui da Universidade Federal de Lavras. Universidade Aberta desta semana fica por aqui. Para você que esteve conosco, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia e até um próximo encontro. Até lá!